Aqui no Brasil, a gente já está acostumado com uma plataforma como referência, o Profit. Mas, se a gente olhar um pouquinho lá para fora, a gente começa a ver algo curioso, que é, os traders lá fora, eles não têm as ferramentas que a gente opera aqui, eles não têm uma interface intuitiva, eles muitas vezes não têm automação dentro da plataforma deles, ou até uma rede social dentro da própria plataforma. E foi aí que nasceu uma missão, a de levar a tecnologia que já revolucionou o mercado no Brasil lá para fora, para quem ainda não conhece. Eu me chamo Vitória, eu trabalho hoje na Nelogica, mas eu também já fui cliente. E não só cliente, eu também já fui trader, que aprendi muito com a tecnologia da Nelogica e também com o que a Nelogica tem a oferecer. E agora eu faço parte da equipe de expansão, ali junto com o Black Arrow. Mas, antes de tudo, eu queria passar rapidinho para vocês como é a expansão de uma empresa tecnológica, né? Então, em 2005, a gente começou aí, né, com o Profit. Muitos de vocês já conhecem, provavelmente operam com o Profit. Então, em 2005, o Profit foi lançado. Em 2012, foi enviada ali a primeira ordem através dos servidores da Nelogica. Então, um gap de um tempo aí de uns 7 anos. Depois disso, abrimos, né, o mercado aí para players institucionais, então fazendo parcerias com institucionais em 2014. Em 2020, a gente lança a plataforma do Vector, que é a nossa plataforma para criptomoedas. 2020 teve o boom aí de criptos com a pandemia, então a gente lançou a plataforma diante de uma demanda muito forte de pessoas para operar em cripto. Em 2022, a gente fez a aquisição ali da Com Dinheiro e da Aquelu. A Aquelu é a nossa plataforma para imposto de renda, e a Com Dinheiro é a nossa plataforma um pouco mais institucional, mais para fundamentos também. Em 2023, a gente lança o Black Arrow, que é a nossa plataforma para mercados internacionais. E fazendo essa linha do tempo, vocês podem ver que, conforme foi passando ali os anos, o gap entre eles foi diminuindo. Então, é muito interessante perceber que uma empresa tecnológica ela tem, sim, um crescimento exponencial. E isso é o que a gente procura com a Nelogica, sempre estar um passo à frente. E é isso que a gente está fazendo agora com o Black Arrow. O Black Arrow, então, ele nasceu tentando atender essa demanda de pessoas que querem operar no mercado de fora e estão aqui no Brasil, e também traders que estão lá fora e que, porventura, usam plataformas um pouco robustas, com a interface nem um pouco intuitiva, ou então não tem algumas ferramentas que nós, aqui no Brasil, nos acostumamos a usar, que são automações dentro da plataforma, que são ordens OCO, por exemplo, chart trading. Então, quem opera o Profit sabe que essas são ferramentas essenciais na hora de definir e enviar uma ordem. Gosto de falar também que a tecnologia que a gente oferece é uma tecnologia muito avançada, porque eu lembro que quando eu falei para o meu pai que introduziu o mundo trade na minha vida, quando eu falei para ele que eu queria muito aprender a ser trader, aprender a operar, aprender a mexer com o mercado de capitais, ele olhou para mim e falou assim: filha, se você quer ser uma trader profissional, se você quer ser uma trader que leva o mercado a sério, uma trader que vai fazer disso uma fonte de renda extra, ou, porventura, uma fonte de rendas só ela, né? Você tem que estar com as melhores plataformas. E não tem saída para você, é Profit e pronto. Ele não me deu outra saída, ele falou que eu tinha que ficar com o Profit. Então, essa visão da tecnologia que a gente traz aqui para o mercado, ela é muito forte. Muitos traders também chegam na gente falando que essa tecnologia é o que faz a diferença, a plataforma é o que faz a diferença, e eu realmente vejo isso depois que eu entrei no mundo do trading e vi que realmente as ferramentas certas e estando ali com a assistência certa também faz a diferença. Então, trazendo aqui para o Black Arrow, o Black Arrow ela é a plataforma para mercados internacionais. A gente costuma falar que é
o irmão do Profit, né, o Profit gringo. Então, a interface é a mesma, tudo é muito parecido, só que, claro, tem algumas features e algumas ferramentas que são dedicadas exclusivamente para o mercado internacional. Temos mais de 1 milhão de ordens enviadas, então esse é um marco muito legal para trazer aqui para vocês. E também um diferencial é o nosso suporte. Então, se você, por acaso, quer começar a operar com Black Arrow, sabe que o mercado internacional não para, né, nem um segundo. A gente tem um suporte 24 horas, todos os dias da semana, em inglês, português e espanhol. E não é aquele suporte robotizado, né, aquele suporte mais humanizado. Então, temos pessoas ali para responder. Com Black Arrow, você explora todo um mundo que o mercado aqui do Brasil não tem. Então, você consegue operar índices, você consegue operar commodities, você consegue operar pares de moeda, você consegue operar criptoativos. Então, é todo um universo que, às vezes, o trader aqui no Brasil ele ainda não descobriu. Mas, sim, se você... Eu trago, às vezes, o questionamento para algumas pessoas. Se você é trader e você tem já uma consistência aqui no Brasil, você ganha em real, por que não dar um passo além e, de repente, aplicar o mesmo setup que você usa, os mesmos indicadores, o mesmo análise gráfica no mercado de fora, para ganhar em dólar, para ganhar em euro, qualquer outra moeda um pouco mais valorizada que o real. E essa era uma vontade muito grande de muitos traders. Então, o Black Arrow surgiu para suprir essa demanda e também para abrir os horizontes de traders aqui do Brasil. Várias ferramentas são cotadas como ferramentas primordiais, digamos assim. A gente rodando o mundo inteiro aí com o Black Arrow, estamos presentes em vários eventos, como o Rankia, por exemplo, México, Bogotá, em vários lugares. A gente, conversando com outras pessoas, percebe que tem algumas ferramentas que fazem a diferença na vida delas e que elas não têm nas plataformas de fora. E que, de fato, é um diferencial na plataforma do Black Arrow e também na plataforma do Profit. Falando em configurações avançadas de gráfico, então, a gente tem a opção de gráfico de minutos. Então, se você pode diminuir até 1 minuto. A gente tem a opção de gráficos diários, para quem gosta de swing trade, ou alguém quer fazer um position. A gente tem semanal, mensal. E, não faz muito tempo, a gente conseguiu ali o gráfico também de segundos, que era um gráfico que não tinha antes e que a gente, aí, nos últimos 2 anos, desenvolveu. Então, quem é scalper também consegue acessar esses gráficos. E algo curioso é que o pessoal lá de fora, eles não usam o gráfico Renko. E eu sei que ele é um gráfico muito utilizado pelo pessoal do Brasil. Então, esse gráfico Renko, que é o gráfico que limpa todo o ruído que a gente tem nos candles, então, os pavios e aquelas movimentações que a gente não sabe se o mercado está lateralizado ou está em tendência, o gráfico de Renko parece que ele coloca um óculos assim, de grau na gente e a gente consegue ver direitinho a tendência. E trazendo essa ferramenta e esse tipo gráfico para fora, também é um diferencial. Então, é algo que a gente, às vezes, está acostumado aqui no Brasil, mas o pessoal de fora não está. Recursos de negociação. Então, Profit e Black Arrow têm esse recurso de negociação avançado, que são ordens ocos, auto break even e também a possibilidade ali de fazer um stop móvel. O que seria ordens oco para quem não sabe? Ordens oco é order cancela order, que seria ordem cancela ordem. É uma ferramenta que você pode operar diretamente no gráfico. Então, através do chart trading, vocês têm o gráfico do Black Arrow, clica no cantinho assim para abrir o chart trading e lá em cima vocês conseguem configurar a ordem oco. Nada mais é do que um sistema que a gente, ouvindo vocês, clientes e traders, desenvolveu para que vocês operem sem precisar ficar colocando toda vez uma ordem de saída, uma ordem de entrada, uma ordem de stop. Então, a ordem oco, você consegue configurar, por exemplo, uma parcial. Então, se você entrei com 200 ali, contratos, você quer sair com 100 contratos em 50%, sei lá, 2% que o ativo subiu e depois mais 2% que o ativo subiu, você quer sair com o restante. Então, isso é a ordem oco. Você lança a primeira ordem de entrada e as outras ordens de saída, tanto de gain quanto de stop, você consegue configurar. Se você quiser fazer uma parcial e depois sair com a posição inteira também no stop, você consegue configurar. Isso são ordens oco e esse é um grande diferencial assim da plataforma, por se dizer. Também temos o trailing
o auto break-even e o trailing stop. O auto break-even e o trailing stop são ferramentas disponíveis para que você não precise arrastar o seu stop todo momento. Quem nunca esteve em uma operação em que perdeu dinheiro porque não conseguiu arrastar o stop a tempo? Arrastou o stop depois do tempo e perdeu a operação. E ainda coloca, putz, tinha que ter mexido antes. Tem muita gente também que chegava na gente querendo assim, quero construir um setup em que a cada renco que o gráfico anda, eu quero que a minha ordem stop ande um renco para cima também. Então, se andar mais um renco, eu quero que o meu stop suba. Andou mais um renco, quero que o meu stop suba. Mas como que eu faço isso sem precisar fazer na mão? Porque, como a gente ouviu na palestra anterior, a gente sabe que emocional é um fator que incomoda muito e, às vezes, compromete muito o resultado de um setup. Muitas pessoas também chegam para a gente falando, nossa, o meu setup ele é maravilhoso, ele é muito lucrativo, eu consigo fazer a minha virada de jogo com ele, porém, o fator emocional é o que pega. Então, esses tipos de ordens, esses tipos de ferramentas que a gente traz na plataforma, são justamente para tirar esse fator emocional do trader. Então, esse trailing stop, o auto break-even, é justamente isso. Você configura e o stop vai subindo conforme a média que você configurou. Automação. Então, automação também é uma ferramenta em que muitas pessoas chegam na gente falando que vem um diferencial, que querem automatizar os seus setups, porque tira o fator emocional. E não só tira o fator emocional, como a pessoa pode colocar os seus robôs para rodar enquanto realiza outras coisas da vida, né? Eu estava conversando ali fora agora com um parceiro nosso, ele estava mostrando o desempenho dos robôs dele. E isso é muito bom, porque ele conseguiu configurar os robôs dele, conseguiu criar uma estratégia em que ele automatizou, na qual ele pode estar presente aqui com a gente no evento e ainda estar lucrando conforme o robô vai realizando os trades que ele mesmo estudou e criou. Então, dentro do próprio Black Arrow, você consegue criar a sua estratégia. Precisa saber codificar? Precisa saber linguagem de programação? Não precisa, porque dentro do Black Arrow a gente tem o Block Builder. Traduzindo para o português, seria uma construção de blocos. Então, você consegue arrastar a sua estratégia dentro da janela do criador de estratégias e criar a sua própria automação. Com certeza, se você sabe programar e sabe linguagem de programação, você vai sair na frente e vai conseguir criar estratégias muito mais robustas. Porém, se você não sabe, com certeza tem um espaço para você brincar ali e criar suas próprias estratégias. Então, isso tudo é dentro da plataforma. Você também consegue otimizar os parâmetros. Essa ferramenta de otimização de parâmetros foi uma ferramenta nova. É uma ferramenta que tem na nossa versão Ultra da plataforma, ou seja, a versão mais completa, mas ela é uma ferramenta muito útil para quem não quer perder tempo fazendo backtest de cada estratégia. Então, essa otimização de parâmetros, você seleciona o ativo que você quer estudar. Digamos que eu queira estudar o ativo euro-dólar. Então, eu seleciono o ativo euro-dólar, coloco a estratégia que eu criei. Então, digamos que eu criei uma estratégia que compre cada vez que toca na média de 20 e venda a cada X de variação do ativo. Eu coloco essa estratégia para dentro do otimizador, seleciono o ativo, seleciono a periodicidade que eu quero e a ferramenta, obviamente, tem outros parâmetros dentro que eu não vou adentrar, mas é bem intuitivo, vocês colocam tudo isso e o otimizador ele traz para você uma visão que você só teria pegando na mão depois de muito tempo. Então, ele faz uma análise dizendo para você se valeria a pena, se não valeria, qual seria o drawdown, qual seria a porcentagem de ganho, qual seria a porcentagem de venda, de perda. Então, tudo isso o otimizador de parâmetros faz e está dentro dessa parte de automação, digamos assim. E uma parte muito legal que a gente vê também falando com traders lá fora é que dentro da nossa plataforma, a gente tem loja de estratégia. Então, não só a pessoa vai conseguir automatizar a sua própria estratégia, como se, porventura, a estratégia tiver lucro, a pessoa se sentir confortável de querer
colocar ela exposta, ela pode vender a sua estratégia. Então, dentro do próprio Black Arrow, você tem a loja de estratégias, onde você consegue visualizar todas as pessoas que estão comercializando as suas estratégias e também, porventura, comercializar a sua própria estratégia. Então, hoje, está muito maior esse mundo de automação, de vender estratégias, de criar estratégias, do que era há 1 ano, 2 anos atrás, quando eu entrei. Hoje, a gente vê um mercado muito crescente de pessoas querendo fazer robôs, querendo rodar seus setups, suas estratégias, porque eles veem que por que eu não faço uma estratégia minha, que não depende nada de subjetividade, e sim muita objetividade? Por que eu não coloco um robô operar para mim, se eu posso configurar também ele começar a tal hora, finalizar em tal hora? Por que eu não faço isso, né? Isso tira todo o valor emocional, tudo, e fica só a estratégia pura. Então, se você tem uma estratégia que ela é objetiva e ela não depende da subjetividade, de alguma leitura sua, automatizar seria a solução para tirar todos os ruídos emocionais que vocês possam ter, porventura, em alguma operação. E, claro, né, por que não fazer isso numa plataforma onde tem ativos internacionais que seguem padrões, seguem fluxos muito mais claros? Então, se vocês abrirem, por exemplo, o índice da Nasdaq, é um gráfico só de subida, de escalada, muito diferente do que muitos ativos que a gente tem aqui no Brasil. Às vezes, muito diferente do índice que a gente tem aqui dentro do Brasil. Então, imaginem um mundo onde vocês têm um setup que vocês podem colocar uma automação, podem fazer ele todo bonitinho, assim, todo fechadinho, e rodar essa automação dentro de um mercado onde você vai conseguir ter os valores em dólar, euro e outras moedas que são muito mais fortes que o real. Claro que a gente fala sempre em ganho, tem a perda também, obviamente, a perda também vai vir em dólar e euro, mas, como eu falei, vocês podem testar a estratégia de vocês com otimização de parâmetros, tem também backtests, então vocês criam a estratégia de vocês, e se ela é uma estratégia vencedora, por que não, né? Então, fica o meu convite, trazer aí as estratégias de vocês para dentro do Black Arrow e testar. Mas a gente rodou muito o mundo ultimamente, participando em vários eventos, conversando com vários traders, recolhendo muitos feedbacks em vários outros países. E tem uma ferramenta que, aqui no Brasil, principalmente o pessoal que usa o Profit, não dá tanta atenção assim, mas o pessoal os grandes traders, digamos assim, que operam penny stocks, ações nos Estados Unidos, que operam forex, que operam commodities, enfim, todos esses traders grandes que a gente conseguiu trocar alguma ideia e mostrar o Black Arrow, falaram de uma feature específica, uma ferramenta específica, que a gente não dá muita bola aqui no Brasil, que é o Connect Chat. Então, o Connect Chat ele é uma rede social dentro da plataforma. Principalmente agora, que na Europa, por exemplo, cortaram um pouco o acesso do Telegram, digamos assim, ou recomendações dentro do Telegram, o pessoal brilhou os olhos com o Connect Chat. Então, o Connect Chat, para quem não sabe, é a parte de rede social dentro da plataforma. Todo mundo que tem a plataforma tem o Connect Chat e pode conversar com qualquer outra pessoa que também tem a plataforma. E não só a plataforma do Black Arrow. Eu, por exemplo, consigo conversar, como comentei, meu pai é trader, ele usa o Profit. Eu consigo conversar com meu pai através do Black Arrow. Então, o Black Arrow é conectado ao Profit e vocês conseguem conversar com todo mundo que tem ali o ambiente Nelogica. Então, todos que têm as plataformas Nelogica conseguem conversar pelo Connect Chat. E não só conversar, né? A gente consegue trocar setups, trocar indicadores, trocar workspace, que seria o layout da tela, e consegue também, para quem é influenciador e analista, consegue abrir uma live dentro da própria plataforma para passar aí análises, gráficas e etc. Então, o Connect Chat é aquela ferramenta que realmente brilha os olhos de quem está lá fora, e é algo que, às vezes, aqui dentro a gente não dava muita bola. Então, realmente, faz a diferença ter algum lugar onde você pode socializar, porque, às vezes, muitas vezes, o trader é um trader
uma pessoa mais sozinha, que opera na sua, em casa, e ter com quem compartilhar ali na hora que esteja operando é muito legal. Agora, falando só um pouquinho dos bastidores, eu, como cliente, não imaginava a quantidade de gente que trabalha lá dentro para fazer essas plataformas rodarem em tempo real. Então, hoje, a gente é mais de 600 colaboradores dentro da Nelogica, e pensando em expandir mais, principalmente globalmente. É muito legal ver... Claro, não é legal para a gente que é trader quando a bolsa dá delay ou alguma coisa. Mas, quando aconteceu isso a primeira vez lá na Nelogica e eu estava lá dentro, é impressionante a rapidez como tudo é resolvido e como é muito rápido reunir uma equipe para solucionar esse problema, que a gente sabe que muitas vezes o trader está lá na hora, o time comercial, o time de suporte começa a receber um monte de ligação. Eu mesma fazia essas ligações quando eu não estava lá dentro. Então, é impressionante a rapidez que é resolvido os problemas. E vocês assim, não têm ideia de como é uma estrutura gigante para fazer sair um produto, às vezes um indicador. Eu sei que, às vezes, a gente tem pressa para eu quero tal ferramenta no Profit, eu quero tal ferramenta no Black Arrow. Mas, realmente, a gente sempre tenta agilizar o máximo possível. E, como eu falei lá no início, é um crescimento exponencial. E eu digo que o trabalho também é exponencial. Todo dia é uma novidade diferente que a gente tem para trabalhar. É alguma ferramenta nova, algum influenciador novo que chegou também. Então, é uma estrutura gigante para comportar todos esses produtos, Profit, Black Arrow, Vector, que eu comentei, que é o de cripto. E é muito gratificante também poder ver essa estrutura sempre dando o próximo passo. E falando em próximo passo, como eu comentei com vocês, aqui no Brasil a gente está muito mal acostumado, digamos assim, porque a gente sempre teve, ou pelo menos há 20 anos, a gente tem uma tecnologia que é o Profit, que é uma das tecnologias mais avançadas que tem para operar trading. Mas, falei que o pessoal ainda está operando no escuro lá fora. E, falando em dar os próximos passos, a gente anda rodando aí o mundo, tentando levar o DNA da tecnologia do Profit para fora. Então, já estivemos aí no Chipre recentemente, Colômbia, Espanha, México e também Argentina. E, claro, aqui no Brasil, com vocês, no Rankia e em alguns outros eventos também próprios. E esse é o nosso objetivo, né? Expandir essa tecnologia para quem ainda não sabe o que está perdendo. E, claro, com certeza, trazer essa tecnologia para uma demanda que estava reprimida aqui, que são os brasileiros que querem muito operar na Disneylândia, né, dos traders, que seria mercado americano, que querem operar Europa, querem operar pares de moeda, que seria o famoso Forex. Então, isso as pessoas queriam muito. E, depois de pedirem tanto, saiu aí o produto, que é o Black Arrow. Então, vou disponibilizar para vocês, se vocês quiserem fazer o teste, a gente vai enviar. Se vocês quiserem tirar mais alguma dúvida aí da plataforma, a gente está com um stand lá fora, podem passar lá, que vai ser um prazer receber vocês. Muito obrigada, pessoal.